Warning: this episode may contain content that is not suitable for children. Viewer discretion is advised. Por que o anime é tão viciante? Eu tenho aqui uns 5 pontos. Um deles é o FOMO. Eles são bastante sorrateiros aqui porque há uma continuidade no enredo e sempre fazem o suspense. Você quer saber o que vai acontecer depois, em seguida. Outra coisa é o escapismo. Esse é o motivo pelo qual eu me tornei tão viciada e porque o meu estresse, minha ansiedade, minha depressão se tornaram tão proeminentes por causa da minha necessidade do meu escapismo. Outro aspecto é a conexão social. Aquele era o único lugar onde eu me sentia socialmente conectada a alguma coisa, porque assistindo o anime naquele momento era a minha realidade, e eu fazia parte dos personagens. A minha realidade, pra mim, não era real, mas o anime, a realidade deles, o mundo deles, isso era real. E o serviço de streaming também é viciante. Não sei, é como assistir um anime em um serviço de streaming como Netflix fosse altamente viciante, porque quando um episódio termina, você sabe que o Netflix tem um negócio de reproduzir automaticamente o próximo e o próximo episódio, o que torna difícil desligar e ir embora. Sinais de vício em anime e mangá. Aqui é que fica interessante. Um dos sinais é sentir uma vontade incontrolável de assistir compulsivamente. Assistir ou ler mangá. Havia uma necessidade incontrolável de gastar cada vez mais tempo com o anime ou mangá para encontrar o mesmo nível de prazer. Tentar controlar, reduzir ou interromper o uso de anime sem dificuldades. Ficar tão apegado emocionalmente aos personagens e à história que você se sente irritado, inquieto ou ansioso quando você está longe deles. Usar o anime para escapar da vida real. Basicamente, está consumindo a sua vida. Outra coisa com a qual eu lutei foi a minha identidade. Eu assistia esses animes, me identificava com tantos personagens diferentes, eu buscava por minha identidade. Sem saber que Deus já tinha colocado uma linda identidade em mim, mas eu havia dado acesso a Satanás para me ensinar qual era a minha identidade. E tudo o que ele me dizia, eu já tinha dado acesso a Satanás. Então eu abri uma porta para ele entrar na minha vida e me ensinar tantas mentiras e eu acreditei em cada uma delas. E agora ele estava me dizendo qual era a minha identidade. E a coisa que me chamou a atenção foi a sexualização exagerada do anime. Do you like her? Do you think she's that cute? What? That's ridiculous. She's still in elementary school. She's just a little kid. So what if she's little? That doesn't matter in love. Isso é nojento. She's still another woman. Este relacionamento distorcido não é o único amor jovem que surge. Naru, que também tem 14 anos, se apaixona por Nephrite, que tem 19 anos. Isso é perturbador. Vemos claramente que ele é muito mais alto do que a menina. Sim, pois é. Isso não é algo que você deseja que seu filho seja exposto. Eles são sempre perfeitos, contornos perfeitos, sem falhas. Eles têm um ideal de corpos irreais. E isso pode levar a uma baixa autoestima e a insatisfação corporal. Isso me atingiu muito porque eu queria parecer com eles, mas já estava muito confusa. Eu era uma menina que parecia um menino, fazendo tudo o que um menino fazia. Eu tinha um problema de pele horrível que matou a minha autoestima ainda mais. Agora, quanto mais eu assistia anime, mais aquilo alimentava a minha depressão. Eu pensava, nunca serei capaz de me encaixar na sociedade. Tô sozinha nessa, sem valor, inútil. Quem é o meu único consolador? O anime. E a grande pergunta é, como eu saí dessa? Eu não podia fazer isso sozinha, era impossível. Assim como qualquer droga, você precisa de ajuda. Teve uma convenção, quando eu estava lutando contra a depressão, e eu estava tão mal que eu não via mais valor na vida.
Era um grupo de cerca de 17 pessoas que participaram nesse treinamento. Tinha o objetivo de guiar as pessoas em oração. Então, basicamente, eles oravam com você, guiavam você na oração, mas deixavam que Deus respondesse às orações. E eu particularmente gostei muito disso. Satanás já tinha consumido a minha vida com anime. Eu não sabia que ele tinha uma influência tão poderosa, tanto que eu não conseguia ver Deus, não conseguia ouvi-lo. Se alguém falasse comigo sobre Deus, aquilo não processava na minha mente. Eu estava completamente fechada para Deus. Mas então houve essa conferência e meus amigos me levaram para essa conferência. E tudo estava indo bem a princípio, mas então de repente, durante a oração, eu fiquei com tanta raiva, enfurecida. Todo o meu corpo tremia, do nada. Eu fiquei com muita raiva. Eu não consigo descrever o nível de fúria que eu senti. E eu olhei pra cima, falei pro homem, por que eu tô com tanta raiva? E ele disse, só continue. E durante 2 horas, eles tentaram fazer com que eu dissesse, eu escolho Jesus. Meus olhos estavam fechados. Eu me recusei a deixar Satanás ir, e Satanás sabia que ele iria me perder. Então ele lutou por mim, naquele momento, lutou com todas as forças que ele podia para me segurar. Mas o que eu não percebi é que haviam 16 pessoas ao meu redor, lutando em oração por mim durante todo o tempo, enquanto eu lutava para me livrar de Satanás. Naquele momento, eles lutavam por mim. E depois de 2 horas de oração e depois de declarar que eu escolho Jesus, eu olhei para cima e toda a ira, num instante, desapareceu. Tudo ficou tão calmo, simplesmente assim. E quando eu disse que eu escolhia Jesus, aquele domínio que Satanás tinha em meu coração se quebrou. E de repente, eu pude ouvir Deus, finalmente. E isso deu início a todo um processo de cura de todos os traumas que eu passei, deu início à cura. E foi quando deixei Deus me ajudar a me curar de todo o trauma que eu passei. Só Deus poderia quebrar aquela armadilha espiritual, nem sei como chamar. Satanás tinha uma fechadura espiritual no meu coração, e só Deus poderia quebrá-la, e ele só pôde quebrá-la porque eu permiti.